Capítulo 31. Consciência, a bússola da salvação. Dali fomos para uma capela que nada tinha, nem flores nem velas. Era também um garoto de seus 16 anos que havia sido assassinado. As pessoas gritavam e choravam bastante inconformados. Anderson era filho de uma diarista e de um pedreiro. Desde criança, furtava e se metia com marginais. Apesar de presenciarmos desmaios, gritos e impropérios, ficamos intrigados pelo fato de que o coitado do Anderson nem no cemitério se encontrava. Só o corpo físico víamos ali. O que está acontecendo com esse menino Henrico? Anderson, desde os 8 anos, já assaltava e roubava residências. Os marginais o adoravam. Era um torturador nato. A família, modesta, mas honesta, não se conformava com o seu procedimento, chegando a mãe a levá-lo à polícia pedindo que o prendesse. Mas Anderson era tinhoso e sempre se livrava, por ser menor, mas era bem adulto para estuprar crianças, jovens, senhoras, enfim, ele era terrível. Mas o seu dia chegou. Tentando assaltar um banco junto a outros companheiros, foi detido pela polícia. Reagiu e foi morto. Os jornais atacaram por ele ser menor, mas ninguém procurou saber o que ele havia feito. No dia do assalto, estava disposto a matar muita gente. Muitas vezes atirou rindo, gostava de matar. Henrico, como pode um filho de Deus causar tanto mal a outro? Olhe bem o corpo físico de Anderson. Pudemos constatar que o tóxico era um instrumento para todos os seus crimes. Observei aquele corpo de carne perfurado de balas, e por mais que buscasse o espírito, não conseguia vê-lo. O ambiente da capela era terrível. Os ditos amigos da família falavam horrores do jovem. Avó, tia, madrinha, mãe e pai, todos se desesperavam de dor. Henrico convidou-nos a irmos em busca de Anderson. Por mais que andássemos, não o encontrávamos. Parecia que ele ia ficando mais distante à medida que nossa curiosidade se aguçava. Nisso, Henrico mostrou-nos um lugar repleto de lixo, enfim, detritos ali jogados, mas que os espíritos trevosos transformaram em um novo esconderijo. Perguntei: como pode, Henrico, o Anderson ter aprontado bem mais do que Alessandro e está aqui, longe do seu corpo físico? Como ele conseguiu sair do corpo de carne? Cada caso é um caso. Alessandro plasmou na sua casa mental a hora do acidente. Esse é o motivo da sua prisão no corpo de carne. Anderson sofreu uma desencarnação violenta e foi expulso do corpo cravejado de balas. Ao ser expulso pelo impacto da violência contra seu corpo, seu espírito apavorado procurou correr do confronto com a polícia. Só que ele não esperava os seus algozes e estes, como se estivessem há muito em uma tocaia, o aprisionaram. E agora Anderson sofre nas mãos daqueles que ele torturou, que tirou suas vidas físicas e que os delatou para os colegas. São as suas vítimas que o buscavam sem parar e que agora o encontraram. Era espantoso o quadro, o perispírito de Anderson, se podemos chamar de perispírito. Se encontrava deformado, como aquelas cicatrizes que ficam nas pessoas queimadas. E se não bastassem as queimaduras, ainda as vítimas enlouquecidas de ódio vingavam-se de Anderson. O que podemos fazer por ele? Nada, Pamela, falou Henrico. Anderson plantou espinhos no seu caminho e agora será obrigado a caminhar por eles. Henrico, mas ninguém poderá ajudá-lo? Não, só o arrependimento do seu espírito e o grito de socorro. E por que ele não o faz? Anderson jamais pensou em Deus. Era jovem, musculoso, bonito, tinha dinheiro à vontade.
Sua profissão era matar e roubar, e nada mais procurou saber da vida. Agora, aqueles que ele torturou, matou, estuprou, repletos de ódio, o torturam também. Eu vou tentar fazer algo, disse Plácido. Não, nada tente, alertou o Henrico. A oração agora seria o mesmo que acender uma lanterna e os verdugos nos veriam. São os abutres, com a presa e ninguém tem o poder de contê-los. E o coitado do Anderson, que será dele? Luiz, uma das mais importantes conquistas do espírito é cumprir com os seus deveres. O homem que foge dos seus compromissos para com Deus considera-se repleto de direitos, mas, desconhecendo os deveres, vai obtendo vantagens. Julga-se vencedor, inteligente e esperto, mas infeliz ele é, porque cada homem recebeu de Deus uma arma que se chama liberdade. Feliz daquele que a usa para o seu crescimento espiritual e para a paz do seu próximo. Agora, o ser que julga com o direito de matar sonhos e destruir vidas físicas terá de ser julgado. Não por Deus, nem por Jesus e Maria, mas pelo reino de Sua Majestade que cada homem carrega na consciência. Castigo não existe. Deus é Pai, bondoso e amigo, e ama todas as suas criaturas. O seu reino nunca será destruído, e feliz do homem que o honrar eternamente e jamais violar a sua lei. Anderson não só profanou sua consciência, como jamais procurou o presente de Deus, a bússola da salvação, a consciência. Ninguém tem o direito de destruir, e o homem que tira o sossego do seu próximo, assaltando, matando, torturando, um dia terá o ranger de dentes. Anderson agora está diante de uma triste realidade, as imensas folhas do seu livro da vida. Por mais que tentemos, ele não irá nos ouvir. No mundo que construiu para si, só isso existia: drogas, álcool, sexo, sangue e dinheiro. Para um técnico ou um mensageiro chegar perto é difícil demais. Se no espírito sublimado a rede fluídica do amor forma um elo protetor, em um espírito cuja vida foi de ódio, egoísmo, vaidade e orgulho, o seu campo magnético apresenta-se de difícil acesso, e o seu corpo mostra-se circundado de elementos infectos, de odor forte, fumaças escuras e ventos fortes que circulam como redemoinho. Quase não divisamos a forma perispiritual de uma alma que só causou dores e sofrimentos no plano físico. Anderson era visível só para as suas enfurecidas vítimas. Para nós, era uma avalanche de ventos e fumaças de odor insuportável. E os centros de força? Por que parecem apagados? Você não deixa de ter razão, Pamela. Sendo os centros de força os captadores do fluido cósmico universal, Anderson, como os outros mais, com o coração repleto de ódio, maldade e ganância, foi se tornando tão materializado quando ainda encarnado que, pouco a pouco, recebia do alto. As suas rodas energéticas, como diz o nome, abasteciam a sua alma que vivia sem Deus. Só os plexos e as rodas mantinham seu corpo funcionando, vivendo com o mínimo de fluidos celestes. Cada vez mais endurecido, Anderson nada fazia pelo seu espírito que se mantinha encarnado, prisioneiro, que tanto necessitava do alto, mas quase nada oferecia ao seu corpo perispiritual. Em consequência, foi pouco a pouco se deformando. O ódio é tanto nessas almas que elas vivem quase que totalmente dos fluidos e energias do plano físico. O perispírito, a veste do espírito, vai ficando como ficam as roupas de seda quando o homem passa por espinheiros e lodaçais e não tem cuidado com elas. Infeliz do espírito que não o mantém limpo e bem cuidado. Se ficar longe do fluido cósmico universal, sentirá profundas deformações. E a alma mantida pelo ódio e desobediente às leis vê-se desprotegida
e logo sofre por tê-las desrespeitado. Sem proteção, sempre sofre um fim trágico. O caso de Anderson veio confirmar que aquele que vem ao mundo somente em busca de suas riquezas acaba bem longe da grandeza de Deus. Como é fácil, Henrico, pertencer a religiões onde basta pedir perdão para sermos salvos. Na doutrina espírita, temos a certeza de que Deus perdoa a todos os seus filhos, mas a lei é implacável e aquele que erra terá de pagar por seus erros. Não entendi. É como um filho rebelde, Luiz. Ele pode ser perdoado pela mãe que o ama, mas se cometer delitos contra a sociedade, a mãe não vai livrá-lo. A lei, sim, irá julgá-lo. Deus perdoa infinitamente, mas ele jamais vai contra as leis da natureza, que são imutáveis. Como Anderson poderá se livrar dos seus verdugos? Quando ele se conscientizar de que Deus é o Pai amado e pedir com o coração repleto de arrependimento ajuda ao alto. E ele será socorrido? Sim, mas se livrará somente dos seus algozes, não dos seus erros. Calei-me refletindo. Como pode o homem julgar que é dono do seu destino? Será que pensa poder desarrumar a casa de Deus, mudar os planos que ele destinou para cada um dos seus filhos e não sofrer as consequências de seus atos? É ser muito ignorante das coisas do alto. Pamela tem razão quando diz que no dia em que todos os filhos de Deus buscarem o remédio divino para seus espíritos, a terra será renovada. Henrico, o Anderson irá sofrer muito, não é? Não sabemos, porque a cada um basta a sua própria consciência. Olhamos aquela bola de fumaça e enxofre sendo levada por espíritos deformados pelo ódio da vingança. Dali voltamos para a capela. O corpo cravejado de balas era apenas um amontoado de carne. O espírito, sua inteligência, sua força, agora dali distante, colhia o que semeara. Assim é a lei. Muitos culparam a polícia. Gozado, o homem tem sempre de culpar alguém. Quando o assaltante adentra ao seu lar, os policiais são os primeiros a serem chamados. Mas quando estes se defendem, são atacados pela sociedade. Bom seria que todos fossem irmãos e que no mundo não existisse violência, que só o amor perfumasse a todos. Olhei o campo da saudade, a estação da morte, a estação do adeus, e pedi ao Senhor que ajude a todos aqueles que pregam o amor e o Evangelho, e que estes se conscientizem de que todas as religiões devem pregar o amor e o respeito, jamais ferindo umas às outras, porque assim não serão templos divinos, e sim casas de pedras. Henrico, quando iniciei este livro, julgava que só fosse falar sobre o proceder nas capelas, e já contei tantas coisas. Luiz, se os espíritas lessem mais as obras básicas, a doutrina seria melhor compreendida. Em O Livro dos Espíritos, temos a questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Por que o irmão lembrou-se agora de O Livro dos Espíritos se estamos falando do desencarne de Anderson? Porque, irmão, nós comentávamos sobre as outras crenças, onde basta pedir perdão e uma esponja apaga todos os nossos erros. Fiquei calado, ele sorrindo me disse: Luiz, isso ocorrerá até o dia em que as religiões se conscientizarem de que só unidas a Jesus elas serão úteis ao homem, e que ninguém tem o direito de se opor à liberdade de consciência. Uns podem gostar das rosas, outros dos lírios. Agora atacar outro, porque ele não pensa como nós, é não conhecer o Cristo. Infelizmente, estamos voltando à era da barbárie.
onde se tinha de calar em relação à sua crença para não ser levado à fogueira. Hoje, os ataques são tantos, e o pior é que poucos espíritas estão preocupados com isso. Uma união sincera entre todas as religiões seria tão proveitosa para a humanidade. Enquanto os líderes se separam, o povo se dispersa e encontra um mundo repleto de violência. Henrico, interveio Pamela, as obras básicas são completas. A questão 838 de O Livro dos Espíritos é de uma pureza divina. Vejamos outra questão, a 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E segue o comentário. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade, que ela conserva integral. O que transforma o homem não são os ataques, nem a violência ou os discursos doutrinários. O que toca os corações são os exemplos de um homem de fé raciocinada e de bom senso. Henrico nos convidou a visitarmos outra capela em uma grande cidade.